Eu acho interessante aquele tipo de filme que ele procura ir além de um mero entretenimento, né? Além de uma historinha ali contada, ficcional, com todos os elementos para simplesmente agradar, né? Para você se divertir, se distrair, né? Então tem bons exemplares assim, mas eu também gosto desses filmes que apostam numa pegada mais realista, né? Que traga realmente elementos que mostrem a vida como ela realmente é, né? Elementos, situações, acontecimentos que fazem você se identificar, seja com os personagens, seja com a narrativa, né? Algum elemento você vai encontrar ali que faz você se identificar, faz você realmente se espelhar, né? Nos acontecimentos, em determinadas situações, os personagens, né? Então tem filmes que trazem essa temática, trazem esse conceito de maneira muito interessante e de maneira bem feita, né? São vários exemplares, mas me vem na cabeça agora dois que eu gosto muito, que é Nomadland, né? E também Boyhood, da infância à juventude. São dois filmes ali onde o conceito da vida, né? O conceito da vida como ela é, é elementos que fazem a gente se identificar, que fazem a gente realmente se espelhar na história, estão presentes nesses dois filmes, né? Claro que tem outros exemplares, né? Mas enquanto eu estava vendo o filme de hoje, né? A recomendação de hoje, realmente me fez lembrar, né? Com essas características de ser mais realista, de ser mais palpável com a nossa realidade, né? Daí vieram esses dois exemplares. E o filme de hoje, né, que eu comento aqui, traz exatamente esses elementos, né? É um filme que, através dos seus personagens, através dos acontecimentos da narrativa, né, da maneira como a história se desenvolve, realmente é possível encontrar nesses elementos ali situações que é, convidam você a refletir sobre a vida, né? Sobre os acontecimentos da vida, as imprevisibilidades, os altos e baixos, né? Como a vida pode se tornar imprevisível em alguns momentos, né? Em outros ela tem muito a oferecer. Enfim, viver é isso, né? Viver é uma sucessão de sentimentos, emoções, sensações, né? Tem muitas alegrias, tem tristezas, enfim. É, o filme de hoje ele traz isso, sabe? Ele representa, ele é mais um exemplar que eu mencionei, né, da vida sendo como ela realmente é, sabe? Sem firulas, sem ficção, sem muita romantização, não. É exatamente a vida como ela é, né? E o filme que eu trago aqui, que eu recomendo, é o filme Manchester à Beira-Mar, que filme premiadíssimo, sabe? Muito aclamadíssimo, um drama realmente muito bem feito, muito tocante, né? Deu o Oscar de melhor ator para o Casey Affleck e ele realmente está muito bem nesse filme, né? O filme também foi indicado na época, lá em 2017, se eu não estou enganado, a melhor filme, mas não chegou a levar, né? Realmente quem se destacou foi o Casey Affleck, que merecidamente, na minha opinião, levou o Oscar, né? E é isso. Manchester à beira-mar, toda a sua narrativa, toda a sua construção, os personagens aqui apresentados, as situações. É impossível você assistir ao filme e não, em algum momento, não se identificar, sabe? Certas situações, acontecimentos que fazem realmente você ver um espelhamento da nossa realidade, um espelhamento da vida exatamente como é, né? São situações que são muito comuns você encontrar acontecendo por aí. Talvez não com você, né, que assiste ao filme, comigo, enfim, nós espectadores que estamos assistindo. Não necessariamente certas situações que acontecem ali aconteceram com a gente, mas observando a sociedade como um todo, né, a realidade ao nosso redor, é possível enxergar realmente, encontrar identificação com a história, né? Se identificar, realmente estar imerso na história, né? Na narrativa. E além de tudo isso, né? O filme é um drama familiar muito bem feito. É um filme que fala sobre luto, né? Sobre a dor da perda, como superar, né? Como seguir em frente, a culpa, talvez um dos maiores castigos que alguém possa ter, o sentimento da culpa, né, de ter feito algo que talvez pudesse ter sido evitado, mas quando acontece você fica se remoendo, você fica realmente
preso àquilo, né? Não tem sentimento pior, né? Do que aquela sensação de culpa de que poderia ter feito algo diferente, né? Daquilo que veio acontecer, que talvez poderia ter evitado, enfim. São esses sentimentos que o filme traz, sabe? Essa temática e num roteiro muito bem feito, num roteiro muito bem escrito, né? A construção da narrativa, da apresentação desses elementos realmente é muito bem inserido, muito bem estruturado dentro da história, né? É um roteiro que ele não tem pressa de se desenvolver, né? Tanto que alguns podem achar o filme um pouco parado, porque ele leva o tempo necessário, né, para contar a história, para poder apresentar as situações, né, para poder inserir cada personagem nessas determinadas situações, né, para desenvolver os próprios personagens, né, tudo o que está acontecendo em torno deles, em volta deles, né, suas motivações, para você entender um pouco mais a história de o personagem apresentado daquela maneira, daí aos pouquinhos o filme vai mostrando, né, o que levou o personagem a viver tal situação, a por que ele ficou daquele jeito, né? Os sentimentos que ele tem dentro de si e o que levaram ele a chegar àquilo, né? Então, é exatamente isso. É um roteiro que ele não tem pressa, né? De se desenvolver, de apresentar a sua história. E, como eu falei, é um filme que para alguns pode ser muito parado, mas no meu caso eu achei um filme, sabe, muito imersivo, muito sensível, muito delicado na sua abordagem, né, no seu desenvolvimento, na sua narrativa, construção de personagens. É um filme realmente muito tocante, muito sensível. A direção é muito sensível, né, em abordar tudo que ele apresenta em cena. E é um roteiro muito bem escrito. É um roteiro muito bem escrito porque você começa ali de uma maneira tentando entender a história e aonde ela vai levar, né? E aos pouquinhos, sem exagero, sem pressa, sabe? Sem ter aquela urgência. Ele vai contando sua história, ele vai apresentando sua premissa, ele vai dando algumas respostas que o próprio enredo levanta, né? Através de flashbacks, através de pequenas cenas, né? Dividido nas linhas atemporais da história. Então é tudo muito bem cuidado, muito bem feito, muito bem estruturado, né? É um drama muito tocante, né? Principalmente nas suas abordagens, nos seus temas. Ele faz tudo de uma maneira muito delicada, realmente muito comovente. E isso ajuda muito também o fato de que as atuações são muito boas, né? Que especialmente, que eu mencionei, do Casey Affleck, né? Que é o protagonista. O ator tá muito bem, sabe? Você enxerga nele, mesmo sem ele se expressar muito, sabe? Ele é um personagem caladão, personagem na dele, mas através da atuação do ator você vê todos os sentimentos que estão ali embrenhado nele, sabe? Está remoendo ele por dentro, tudo que ele esconde, né? Quando você passa a entender mais a história dele, entender por que ele é daquela maneira, sabe? Você começa a ver, isso aflora nele os sentimentos, as sensações, né? Tudo que ele está escondendo ali, e ele é muito contido, ele é muito quieto na dele, mas quando ele tem momentos pontuais ali que quando ele realmente joga pra fora, quando ele finalmente joga todo o sentimento, a angústia pra fora, é sentido, é tocante, é comovente, sabe? O ator convence e ele tá muito bem, né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse papel e realmente merecido porque mesmo de maneira singela, mesmo de maneira tranquila ali, ele realmente, mesmo com pouco, ele tem muito a dizer com o personagem, né? Temos os coadjuvantes também, né? A Michelle Williams, ela faz uma participaçãozinha aqui muito pequena. Ela foi indicada na época a melhor atriz coadjuvante, se eu não me engano, ela não ganhou. Mas, assim, mesmo com pouco tempo em cena, né? Mesmo com pouca coisa a se fazer, ela também tem muito a dizer. Ela tem muito a dizer porque é compreensível tudo o que levou a acontecer com a personagem, né? Tudo que aconteceu entre ela e o personagem do Casey Affleck, sabe? Então, é... enfim, você entende toda a história deles, você entende todas as motivações deles, né? Os personagens secundários também, os demais personagens, os demais atores que interpretam estão muito bem. São atuações muito singelas, muito simples, mas todos eles têm algo a dizer, né? Especialmente, como eu destaquei, o Casey Affleck e a Michelle Williams, né? Mesmo com pouco, eles têm muito a dizer. E cinematograficamente também, o filme é muito bonito, né? A cinematografia é muito bonita, usando locações, cenários reais ali.
os tons, né, da fotografia traduzem muito bem, não só meio que através das imagens, os sentimentos dos personagens, né, mas o clima ali da área, do cenário, da ambientação, né, um clima frio, né, o filme se passa em vários cenários ali, locações onde o frio predomina, né, e a cinematografia consegue transmitir na tela esse sentimento, né, um lugar frio, né, realmente gélido. E o próprio clima do filme, né, é muito bem traduzido através da cinematografia, bem dirigido, né, bem fotografado, né, as composições das imagens são muito bonitas. Através das imagens tem muito a se dizer também, né, o que o filme quer passar. Enfim, Manchester à beira-mar, ele é um drama muito tocante, muito comovente, realista, né? Ele traz uma metáfora da vida muito interessante, de maneira muito realista, de maneira muito convincente, trazendo situações, acontecimentos que se espelham no nosso cotidiano, na nossa realidade, né? Como eu falei, é a vida como ela é, né? Entre altos e baixos, entre acontecimentos trágicos, momentos mais singelos, mais delicados, enfim. A vida como ela é, muito bem retratada, muito bem traduzida, né? E em um belíssimo trabalho cinematográfico aqui, um filme realmente muito bonito, muito envolvente, mesmo que seja mais paradão para alguns, né? Mas a história é muito cativante, é muito comovente e muito imersiva, sabe? É um drama realmente muito bem feito que eu acho que merece ser visto, merece ser contemplado como uma belíssima obra cinematográfica.